Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo que a gente vai estar vendo alguns exemplos e exercícios sobre derivadas parciais da aula de cálculo 2. Tá? Nós vamos dividir em 4 vídeos essa parte de derivadas. No primeiro a gente vai trabalhar só com o cálculo de derivadas e derivadas parciais e derivadas parciais sucessivas. Okay? Então a gente já viu na aula a interpretação geométrica para as derivadas parciais. A gente viu a definição, né, onde a definição é a mesma lá do cálculo, é uma adaptação lá do cálculo 1 agora para duas variáveis. A gente está trabalhando com duas variáveis aqui neste caso, tá, onde ele é dado pelo limite. E a gente tem um exemplo aqui. Então, deixa eu dar uma aumentada. Opa! Acho que vai ficar melhor. Então, a gente tem um exemplo aqui. A gente tem uma função f de xy igual a x ao cubo mais x ao quadrado y ao cubo menos 2y ao quadrado. E nós queremos calcular a derivada parcial em relação a x no ponto 2, 1 e a derivada parcial em relação a y no ponto 2, 1, utilizando a definição. Utilizando a definição para a derivada parcial, a gente viu que isso vai ser, está aqui, limite f de x, o y é 1 quando x tende a 2. Então a gente fixa o y igual a 1 e faz o x variar. Menos a f do ponto. Substituindo isso, então x eu deixo como x e o y eu troco por 1. Na minha função, está aqui, menos, agora eu substituo tanto x quanto y. X por 2 e y por 1. E a gente desenvolve, fica com um polinômio em uma variável apenas. Esse limite a gente sabe como calcular. Valem as regras lá do limite do cálculo 1. A gente tem uma determinação aqui. Então podemos aplicar a regra do L'Hopital, derivando em cima e embaixo para eliminar nosso problema. E aí faço a substituição e eu tenho esse limite. Aqui, para este caso, a gente vai ter que isso aqui vai ser limite. Agora a gente vai fazer o y variar. Então y tendo... perdão. Tá? Aqui tenho que corrigir, é derivada parcial de f em relação a y. Então y tendendo a 1 a f. Agora o x é fixo, 2, mantemos o y, menos a f no ponto, 2 e 1, dividido por y menos 1. Fazendo substituições, eu vou escrever para cá, tá? Aquilo ali vai ficar igual, limite y tendendo a 1. Agora, no lugar do x eu coloco 2. Lembrando que a nossa função é essa daqui. Então, a gente vai ficar com 2 ao cubo mais 2 ao quadrado vezes 1 vezes y menos 2y ao quadrado menos... Veja que aqui vai dar exatamente a mesma coisa que deu esse valor aqui, né? Mas a gente não calculou ele. Ficou junto, então vamos ter que colocar tudo de novo. 2 ao cubo mais 2 ao quadrado vezes 1 menos 2 vezes 1 ao quadrado.
tudo isso dividido por y menos 1. Então isso vai ficar limite y tendendo a 1. Já vou ajeitar aqui. Vai ficar menos 2y ao quadrado mais 4y. Aqui a gente tem 8. 8 mais 4, 12. 12 menos 2, 10. Com esse menos fica menos 10. E aqui nós temos 8 positivo. Então, menos 10 com 8, menos 2. Dividido por y menos 1. Se a gente substituir, embaixo está dando 0. Vamos ver se em cima está dando 0. Dá menos 2, menos 2. Menos 4 mais 4, 0. Está dando 0. Então, a gente pode aplicar a regra de L'Hopital. E isso dá limite y tendendo a 1. A gente poderia fatorar essa parte de cima, né? Mas como a gente já fez cálculo 1, já sabe da regra de L'Hopital, então a gente pode só aplicar. Deriva de cima, menos 4y mais 4. Derivada de menos 2 é 0. E aqui embaixo fica 1. Agora sumiu o nosso problema, basta substituir. E isso dá 0. Ok? Na prática, a gente não vai ficar calculando as derivadas parciais utilizando essa definição de limite. A gente já viu isso. O que vai acontecer? A gente vai fazer o que está aqui nesse exemplo. Então, a gente está com a mesma função. E para a gente calcular as derivadas parciais, derivada parcial em relação a x, a gente olha y como constante e deriva o que tem x. Tá? Então, para esse exemplo, veja que a nossa função, vou reescrever a nossa função aqui, f de xy igual x ao cubo mais x ao quadrado y ao cubo menos 2y ao quadrado. Vou mudar a cor aqui. Então, quando nós queremos a derivada parcial da função em relação à variável x, no ponto xy genérico, nós estamos derivando x. Então, a gente vai olhar termo por termo. Aqui nesse termo, eu tenho x? Tenho. Ele é a minha variável, então eu derivo ele. Quanto que é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. Mais. Nesse termo, eu tenho x? Tenho. Está aqui. E tem um y ao cubo junto. Mas eu estou olhando o y como constante. Então, eu vou repetir esse cara aqui. Tá? O y ao cubo eu só repito, porque é constante. Quando a gente está fazendo derivada, lá no cálculo 1 a gente aprendeu. A gente tem a função vezes uma constante, a gente repete a constante e deriva a função. É o que a gente está fazendo aqui. Vezes aí eu derivo x ao quadrado que está com ele. Veja que eu não preciso utilizar a regra do produto. Neste caso que a gente viu lá no cálculo 1. Por quê? Novamente, y está sendo considerado como constante. Então, derivada de x ao quadrado, 2x. Agora, esse termo aqui, eu tenho x, que é a variável em relação a quem eu estou derivando? Não tenho. Se eu não tenho, isso aqui tudo é uma constante. Quanto que é a derivada da constante? 0. Então, isso é 3x ao quadrado mais 2xy ao cubo. Quando eu quero encontrar agora a derivada parcial, vamos fazer com outra cor. Derivada parcial da f, ponto genérico xy, em relação a y. O que vai mudar agora? X eu olho como constante. Então, vou de novo, termo a termo. Tenho y nesse caso, que é a minha variável? Não tem. Então, aqui eu só tenho uma constante. Quanto que é a derivada da constante? 0. Mais. Tenho y aqui? Tem. O que não é y, envolve y, é uma constante. Então, x ao quadrado
é uma constante. Eu repito a constante vezes faço a derivada do y ao cubo, que é 3y ao quadrado. Tenho y aqui? Tenho. Então, menos 2, que é a minha constante, derivada de y ao quadrado, que é 2y. Pode fazer direto? Claro que pode. Tá? Eu estou fazendo menos 2, repetindo a constante vezes 2 agora no início. Mas já poderia ter colocado direto menos 4y como derivada. Então, a derivada parcial em relação a y dessa função é 3x² y ao quadrado menos 4y. Tá? Então, se você aprendeu a derivar lá no cálculo 1, você sabe derivar aqui no cálculo 2. Por quê? Porque a gente continua fazendo derivadas de funções de uma variável apenas. Porque nós estamos sempre considerando uma das variáveis como sendo constante. Vamos ver os exercícios. Deixa eu apagar isso aqui. Então, exercício 1. Vou alternando as cores para ficar mais tranquilo. Vamos usar essa notação para as derivadas parciais. Tá? Então, número 1. fx de xy é igual. Então, eu estou olhando x como variável e y como constante. Nesse primeiro termo, tenho x? Tem. O que não é x, eu vou repetir. O que não envolve x, eu repito. Então, 2y. E aí, derivo x. Derivada de x ao quadrado, 2x. Mais. Segundo termo, tenho x? Tem. Então, repito 3y ao quadrado, que é constante, vezes derivo o que tem x, derivada de x é 1. Menos, nesse termo também tem x, então derivo. Derivada de 4x é 4. Ou seja, isso aqui é 4xy mais 3y ao quadrado menos 4. Essa é a derivada parcial dessa função em relação a x. Derivada parcial em relação a y. Agora, y é a nossa variável e x a gente olha como constante. Tenho y nesse termo, então vou precisar derivar. Repito, 2x ao quadrado vezes, derivando isso daqui, dá derivada de y é 1. Mais, no segundo termo, tenho y também, então repito a constante, 3x, e derivada de y é, de y ao quadrado, é 2y. Tenho y aqui? Não tem. Então, isso ali é só uma constante, derivada da constante é 0. Ou seja, a derivada parcial em relação a y dessa função é 2x ao quadrado mais 6xy. Vamos para a segunda função. Aqui na segunda função a gente tem uma raiz. Lá no cálculo 1 a gente viu que sempre que a gente vai derivar uma raiz, é melhor a gente reescrever isso como x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 elevado na 1 meio. Então a gente transforma isso em um expoente. E agora a gente vai derivar isso aqui. Veja que aqui a gente tem uma composta. Uma função composta vale a regra da cadeia que a gente tinha lá no cálculo 1, quando a gente for fazer essa derivada. Então, mudando de cor, vamos para o vermelho. Exercício 2. Quando a gente fizer
derivada parcial em relação a x da função xy. O que acontecia na regra da cadeia? A gente tinha um expoente aqui, cai o expoente, então isso é 1/2 vezes, repito o que está dentro, x² mais y² menos 2. Diminuo 1 no expoente, então dá menos 1/2, vezes a derivada do que está dentro. E quando eu estou derivando o que está dentro, eu estou derivando, nesse caso, em relação a x. Então, derivada de x², 2x. Não tenho x aqui, então a derivada de y² é 0, porque isso é uma constante, isso também é uma constante. Então fica só 2x. Ou seja, podemos reescrever isso aqui como sendo x, lembra que o expoente negativo passa aqui como expoente positivo. Então posso deixar como raiz x dividido por raiz de x² mais y² menos 2. Derivada parcial em relação a y dessa função. Continuamos tendo a regra da cadeia. O que vai mudar? Vai mudar, nesse caso, quando a gente fizer a derivada da parte de dentro. Então, cai 1/2. Repete o que está dentro. Isso é cálculo 1, tá, gente? Diminui 1 no expoente. Então, fica menos 1/2. Vezes a derivada do que está dentro. Eu estou fazendo derivada em relação a y. Então, aqui não tenho y, derivada é 0. Tenho y, e é só ele, y², então fica 2y. Não tenho y, derivada é 0. Então, isso aqui é, de novo, cancela esse 2 com esse 2. Sobra y no numerador e denominador vai ficar o expoente positivo. Então, posso transformar em raiz de novo. x² mais y² menos 2. Ok? Terceiro. Função trigonométrica. De novo, eu vou ter regra da cadeia, né? Porque função trigonométrica, quando eu tenho aqui no argumento algo que não é só x ou só y, não preciso utilizar a regra da cadeia. Então, derivada parcial em relação a x da função xy, no ponto genérico xy. Derivo que está fora, derivada de seno é cosseno. Repito o que está dentro. 2x mais y vezes derivada do que está dentro. Derivada do que está dentro em relação a x é 2. Então, só reescrevendo, jogando essa constante aqui lá na frente do cosseno, porque ele está multiplicando todo o cosseno e não o que está aqui dentro. Isso é 2 cosseno de 2x mais y. Derivada parcial em relação a y. De novo, derivada de seno, cosseno, repito o que está dentro, vezes a derivada do que está dentro em relação a y. Aqui não tenho y, então dá 0, e derivada de y em relação a y é 1. Então isso é cosseno 2x mais y. Ok. Terei que apagar aqui porque não vai caber.
Dá para continuar com essa cor. Exercício 4. Veja que agora nós temos um quociente aqui e temos um quociente aqui. Será que a gente vai precisar utilizar a regra do quociente que a gente viu lá no cálculo 1? Bom, vamos analisar. Fx, derivada parcial em relação a x dessa função. Primeiro termo, tem x? Tem. O que não é x, eu repito. O que não é x? 1 sobre y. Então, 1 sobre y vezes. Aí eu derivo x². O derivado de x² é 2x. Não precisei utilizar a regra do quociente. Tá? Para o segundo caso, agora eu tenho o x na parte de baixo. Posso utilizar a regra do quociente? Até posso. Preciso? Não. Por quê? Veja que isso aqui a gente consegue reescrever como x² y na menos 1 menos y vezes x na menos 2. Pronto. Quando eu faço a derivada deste cara, vai ficar... Tenho x ali, então repito que não é x, repito a constante, que era menos y, vezes a derivada do x na menos 2. E isso fica menos 2x na menos 3. Cai o menos 2, diminui no expoente. Só reescrevendo, isso fica 2x dividido por y, menos com menos, mais 2y dividido por x ao cubo. Fy. Tem o y nesse primeiro termo? Tem. Então, repito que não é. Repito x² vezes. Vou derivar o y na menos 1. Derivado de y na menos 1. Cai o menos 1 vezes... menos 1 vezes y na menos 2. Menos, estou derivando em relação a y, então repito x na menos 2, vezes derivada de y, 1. Então isso aqui é menos x² sobre y² menos 1 sobre x². Não temos mais aqui. Temos mais aqui. Exercício 5, 6, 7 e derivadas de ordem superior, que é o que a gente ficou de ver hoje. Só preciso dar um pause aqui rapidinho, pessoal. Continuando, pessoal. Então agora nós temos a função f de xy igual a e na 2x cosseno de y. Vamos lá. Então, exercício 5. Derivada parcial em relação a x. A função. Veja que aqui eu tenho um produto. Preciso utilizar a regra do produto? Depende. Vou derivar em relação a x. Os dois termos desse produto têm a variável x? Se a resposta for sim, então vai ter que utilizar a regra do produto que você viu lá no cálculo 1. Se um dos termos não tem, então
ele vai ser apenas uma constante. Veja que neste caso o cosseno ele não tem x aqui no argumento, só tem y. Como eu estou derivando em relação a x, fazendo derivada parcial em relação a x, isso aqui tudo vai ser só uma constante. Então eu já repito a constante, cosseno de y eu repito, vezes. Agora eu derivo e na 2x. Lembra que derivada de e na 2x, utilizo regra da cadeia. Isso é própria e na 2x vezes a derivada do que está em cima, que é 2 em relação a x. Aí só reescrevendo, ficamos com 2e na 2x cosseno de y. Derivada parcial em relação a y para a função f de xy, no ponto genérico xy. Agora, x é uma constante, então e na 2x, tudo isso daqui é uma constante. Posso só repetir e na 2x vezes. Agora eu derivo cosseno de y. Como já é só y aqui dentro, não preciso utilizar a regra da cadeia, só faço derivada da função cosseno, que é menos seno de y. E aí, reescrevendo, só jogando esse sinal para frente, isso é menos e na 2x seno de y. Ok? Número 6. Agora eu tenho um quociente e eu tenho x e y tanto em cima quanto embaixo. Então, não vai ter como fugir. Tá? Vou ter que utilizar a regra do quociente lá do cálculo 1. Só lembrando, derivada de u sobre v, lá no cálculo 1 era, repito, a de baixo vezes a derivada da de cima menos a de cima vezes a derivada da de baixo, tudo dividido pela de baixo ao quadrado. Então vamos utilizar isso. Fx no ponto xy vai ser, então repito a de baixo, x ao quadrado mais y ao quadrado vezes deriva de cima em relação a x. Tenho 2xy, derivada disso vai ser 2y. Veja que eu já estou fazendo direto, né? Menos, agora eu repito a de cima, 2xy vezes derivada da de baixo. Derivada de baixo em relação a x, derivada de x² em relação a x é 2x. Derivada de y ao quadrado em relação a x, não tem x, então é 0. Só isso. Tudo dividido pela de baixo, x² mais y ao quadrado. Só reescrevendo aqui, fazendo a distributiva, isso dá 2x² y mais 2y ao cubo menos 4x² y. Não vou desenvolver, vou deixar como quadrado aqui embaixo, x² mais y ao quadrado, e ainda dá para juntar esse termo com esse. Então isso é 2y ao cubo menos 2x ao quadrado y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Derivada parcial em relação a y no ponto genérico xy. Igual, de novo, regra do quociente. É a de baixo, x ao quadrado mais y ao quadrado vezes derivada de cima. Derivada de cima em relação a y. Então agora fica 2x menos a de cima, 2xy
vezes a derivada da de baixo em relação a y. Aqui não tem o y, então dá 0, e aqui dá 2y. Tudo dividido pela de baixo ao quadrado. Então isso é igual, fazendo a distributiva, 2x ao cubo mais 2y quadrado x menos 4xy quadrado. De novo vai dar para juntar esses caras. X quadrado mais y quadrado ao quadrado. Então isso vai ficar igual 2x ao cubo menos 2y quadrado x, tudo dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? E a próxima, a gente tem um produto. Né? Podemos utilizar a regra do produto, vamos utilizar a regra do produto, ou a gente pode fazer a distributiva aqui e depois calcular as derivadas parciais, tá? Tanto faz. Mas eu vou utilizar a regra do produto para a gente lembrar da regra do produto. Lá no cálculo 1, nós tínhamos U vezes V, derivada disso era derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Vou apagar aqui. Como a expressão parece ser longa, vou precisar de espaço. Então, exercício 7. Então, essa daqui é a nossa U, né, para a nossa regra, e essa é a V. Então, derivada parcial em relação a x. Não sei se vai caber aqui. Derivada dessa primeira em relação a x. Tem o x? Tem. Então, isso dá. Pensando se eu vou fazer direto já ou não. Mas acho que não, né? Estamos no começo. Isso dá. Repito, 3y quadrado vezes derivada do x, que é 3x ao quadrado. Mais, tem o x nesse termo? Tenho. Repito que não é, porque é constante. 5y ao cubo vezes 2x. Mais 2, que é a derivada de 2x em relação a x. Então, derivada da primeira vezes, agora só repito a segunda, 2xy mais 3x mais y. É isso, mais... Agora eu repito a primeira. 3x ao cubo, y ao quadrado, mais 5x ao quadrado, y ao cubo, mais 2x, vezes, agora eu derivo essa aqui em relação a x. Derivado de 2xy em relação a x, 2y, e aí derivada de x que era 1, nem preciso colocar. Mais derivada de 3x em relação a x, que é 3. Derivada de y em relação a x é 0. E aí agora faz a distributiva aqui, né? Para ver o que dá para juntar e o que dá para simplificar. Vai ficar um monte de termos. Veja que aqui é 9, x quadrado, y quadrado.
Então esse vezes esse, 9 vezes 2, 18, x ao cubo, y ao cubo. Esse vezes esse dá 9 vezes 3 mais 27 x ao cubo y ao quadrado mais 9 x ao quadrado y ao cubo mais, agora vou para esse termo, 5y ao cubo vezes 2xy dá 10 x y à quarta. Perde mais tempo fazendo essa distributiva do que de fato resolvendo a derivada, né? Mais 15 xy ao cubo mais 5y à quarta mais, agora para o 2x, 4x ao quadrado y mais 6x ao quadrado mais 2xy mais, vou colocar o do 2 aqui também, que vai dar 4xy mais 6x mais y. Mais agora distributiva aqui, 3 vezes 2, 6 x ao cubo y ao cubo mais 9 x ao cubo y ao quadrado mais 10 x ao quadrado y à quarta mais 15x quadrado y ao cubo e faltou mais 2xy, opa, 2 vezes 2, 4, mais 4xy mais 6x. Juntando os termos, vamos ver o que dá para juntar aqui. Temos um 18 x ao cubo y ao cubo com 6x ao cubo y ao cubo. Então, isso aqui dá 24x ao cubo y ao cubo. Temos um 27x ao cubo y quadrado com 9x ao cubo y quadrado mais 27 com 9, 36x ao cubo y quadrado. Temos aqui um x quadrado y ao cubo, aqui um x quadrado y ao cubo. Mais 24 x ao quadrado y ao cubo mais temos um xy à quarta, não tem nenhum xy à quarta.
Temos xy ao cubo, não tem mais nenhum. Y à quarta, não tem mais nenhum. É isso aí. Agora é só copiar o que faltou. Então 10 x y à quarta mais 15xy ao cubo mais 5y à quarta mais 4x ao quadrado y mais 6x quadrado mais 2xy mais... Opa, aqui dá para juntar, né? Veja que esse 2xy com esse 4xy dá para juntar. Com esse outro 4xy também. Então, 4, 8 dá 10xy. Boa. Aí 6x com 6x mais 12x mais y mais 10x ao quadrado y à quarta. Eu já falei isso em sala de aula. Para mim, para o professor Maico, se você fizer até aqui na segunda linha certo, para mim está ótimo. Tá? Você me mostrou que você sabe fazer a derivada parcial em relação a x. Não precisa desenvolver isso daqui para mim. Vamos lá para fy. Então, derivada parcial em relação a y para essa função. De novo, derivo primeira em relação a y agora. Então, já vou fazer direto, tá? Porque o vídeo já está meio longo. Isso aqui é uma constante, só vou derivar o y quadrado. Cai o 2, 2 vezes 3, 6, x ao cubo, y, que caiu o 2, diminuiu 1, ficou só 1. Aqui tem o y ao cubo, então vai cair o 3, 3 vezes 5 vai ficar mais 15, x ao quadrado é constante, vezes y ao quadrado. Aqui não tem o y, então a derivada é 0. Derivada da primeira vezes a segunda eu só repito, 2xy mais 3x mais y. Mais, agora eu repito a primeira, 3x ao cubo, y quadrado, mais 5x ao quadrado, y ao cubo, mais 2x, repito a primeira, vezes a derivada da segunda em relação a y, fica só 2x, aqui vai ficar 0, e aqui fica 1. De novo, para mim até aqui está ótimo. Se você derivou certo até aqui, para mim está perfeito. Então, esses são os exercícios sobre derivadas parciais. Veja que todos os que a gente fez, quando a gente calculou a derivada parcial, e a gente falou isso em aula, em relação a x e em relação a y, num ponto genérico xy, o que a gente obteve foi uma nova função, dependendo de x e de y. Então faz sentido que eu consiga, lá no cálculo 1 a gente fazia segunda derivada, terceira derivada. Aqui faz sentido que eu consiga continuar derivando essas funções. Então eu tenho a derivada em y e eu vou pegar esse resultado da derivada em y e vou derivar de novo. E eu posso derivar, como isso é uma função de duas variáveis, em relação a x e em relação a y, que é o que a gente tem aqui, as derivadas de ordem superior. Notação fxx, então quer dizer que eu derivei em relação a x primeiro e depois derivei em relação a y. Em relação a x de novo. Fxy
derivei em relação a x, depois derivei em relação a y. F, yx, derivei em relação a y, depois derivei em relação a x. F, y, derivei em relação a y, depois derivei em relação a y de novo. Tá? E aí a gente tem só este exemplo. E não vai ter exercícios aqui, tem na lista de exercícios. Então, temos essa função. Derivada parcial em relação a x, 3x ao quadrado, mais 2x, y ao cubo. E aqui não tem x, então é zero. Derivada parcial em relação a y. Não tenho y, então aqui dá zero. Cai o 3, então vai ficar 3x quadrado, y quadrado e menos 4y. Aí essa função eu posso derivar em relação a x de novo. Então, cai o 2, 2 vezes 3, 6, x. Derivada de x é 1, repete a constante, 2y ao cubo. Eu posso derivar essa função em relação a y. Quando eu faço isso, então derivei em relação a x, agora derivo em relação a y. 6 x, y ao quadrado. Cuidado para não confundir com a de cima, tá? A gente está derivando essa função em relação a x e em relação a y. Então, quando a gente está derivando em relação a y, aqui não tem o y, dá zero. Aqui tem o y, cai o 3 vezes 2, 6, x, y ao quadrado. Bom, posso derivar isso aqui em relação a y, né, que a gente já fez, está aqui. Depois de derivar a y, posso derivar de novo em relação a y. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6, x quadrado y menos 4. Ou posso derivar em relação a x, que aí vem aqui. 2 vezes 3, 6, x, y ao quadrado. E aqui não tem o x, então dá zero. Ok? E aí, só lembrando que a gente tem o teorema de Clyde, que nos diz que isso aqui não é coincidência ter dado a mesma coisa. Tá? E ficamos por aqui. Próximo vídeo a gente trabalha com regra da cadeia e derivação de funções implícitas.